Bom, o Luhmann estabelece essa espécie de limitação à fala, mas, enfim, vou colocar só os minutos finais da exposição anterior, né, e assim concluir propriamente a exposição do texto como um todo. Se, de um lado, a receita era considerada uma receita real, uma receita da realeza, como estava sendo esgrimido na apresentação no momento do corte, as dívidas eram consideradas dívidas públicas. As dívidas eram consideradas dívidas contraídas pelo Estado na sua totalidade, né? Então, este mecanismo de dívidas públicas é que vai edificar, vai permitir a edificação de uma classe bancocrática, né? de um grupo extremamente poderoso, né? O regime colonial, então, dá espaço a esse grande desenvolvimento da navegação e do comércio, e com isso dessas sociedades mercantis. O fato dessas sociedades mercantis arregadarem essa quantidade de ouro e prata e essa quantidade de riquezas dos grupos coloniais, né, e espoliarem esses grupos coloniais, leva a que esses mercados nascentes de manufaturas, enfim, tenham asseguradas novas terras de onde eles vão extrair suas matérias-primas e para onde vão enviar suas mercadorias. Então, eles começam a ter também esse espaço garantido como um espaço possível a ser enviado ou a serem enviadas as mercadorias. Eles têm um monopólio deste comércio, né? Então, com isso, aquilo que a gente estava desenvolvendo, né? O comércio estava dando impulso para a indústria ganhar a robustez que ela vai ter. Então, por isso mesmo, se hoje a supremacia industrial implica a supremacia comercial, ali naquele momento, a supremacia comercial é que levou a robustez industrial, que depois, né, pelo seu dinamismo, vai ganhar os contornos da atualidade, né? O sistema de crédito público, que vai se colocando, as dívidas públicas que vão se colocando cada vez mais, vão se tornando este credo do capital, até hoje presente, de que um país que se endivida muito é um país altamente atuante no sistema internacional. De fato, isso é, em parte, é verdade, porque se o país ele acaba tendo essa atividade financeira muito robustecida, ele acaba criando também as condições para que a sua indústria interna se desenvolva, né? Mas, por um outro lado, há países, como o caso brasileiro, por exemplo, em que o capital financeiro se beneficia de altos juros, enfim, ainda que hoje em dia a política monetária, a política em termos de juros seja um pouco distinta à que está ocorrendo atualmente, dada a conjuntura de crise, mas de qualquer forma é um Estado altamente voltado a uma situação de juros, enfim, de dívida. A dívida pública, como Marx coloca, ela opera como um agente muito atuante para esses processos de acumulação primitiva, né? Então, ela permite também, como dívida pública, que cada vez mais aquele capital improdutivo, né, aquele dinheiro improdutivo, capital não é improdutivo, né? Dinheiro improdutivo se converta em capital, se converta em dinheiro reprodutivo, produtivo e reprodutivo, né? Então, os credores, eles de fato, eles estão, independentemente a qual atividade o dinheiro deles será emprestado, para eles haverá um retorno com um juros específico, enfim. Mas, de qualquer forma, os grandes bancos, né, graças a este processo de dívidas públicas e desse processo cada vez maior de inserção no sistema internacional via monopólio comercial e monopólio colonial, esse sistema de dívida pública vai se transformando num sistema de endividamento e de crédito internacional. Então, isso vai dar as bases das fontes de acumulação primitiva de um povo ou de outro povo, né? Então, essa dívida pública, enfim, ela, claro, vai se basear na renda pública.
e com isso também vai se edificar um sistema de impostos que vai ao encontro deste modelo, né? Então, por conta disso, começa a haver todo um sistema de tributação, para gerar uma receita por parte do Estado, enfim. Né? Então, a fiscalização moderna, na verdade, ela é a resultante, propriamente, desse sistema financeiro que está sendo edificado desde esse momento. Né? Enfim, como um corolário final, aí, como um elemento final, Marx identifica a questão do protecionismo. O sistema protecionista ele foi um mecanismo utilizado neste primeiro momento, foi um mecanismo artificial, claro, para criar os fabricantes. Então, diante de um sistema que cada vez mais se internacionaliza, o protecionismo acaba sendo um mecanismo para o Estado, quando ele está em disputa com outros estados, principalmente naquele contexto europeu, né? Então, um Estado francês em disputa com um Estado inglês, por exemplo, ao estabelecer uma tarifa protecionista, ele protege a sua manufatura em transição para a indústria, né? De forma que ela consiga prosperar, porque aí com aquelas taxas, um produto inglês chegaria àquele mercado a um valor mais alto. Então, aquele mercado nacional cada vez mais se institucionaliza com o processo aí de proletarização dos antigos camponeses, enfim, vai com o processo de protecionismo dando preferência aos produtos da indústria local. O protecionismo funciona muito bem, principalmente nesse momento de um capitalismo iniciante, né? De uma revolução industrial iniciante. Hoje em dia, num contexto de imperialismo, ele fica muito mais difícil de ser empreendido como tal, porque os países imperialistas, caso queiram, conseguem bloquear facilmente taxas alfandegárias que sejam estabelecidas, dado o seu grande dinamismo e grande acúmulo de capitais. Né? Mas então esse sistema protecionista foi esse mecanismo artificial que resolvia de alguma forma esse problema de uma manufatura local diante de um sistema que cada vez mais se internacionalizava. Por um outro lado, você também repassa os custos para os grupos consumidores, porque se aquele produto estrangeiro ele vem com uma taxação maior, essa taxação quem vai pagar são os consumidores também internos que queiram dar preferência àquele produto estrangeiro. Né? Enfim, nesse aspecto, né, o Marx coloca aqui: regime colonial, dívidas públicas, isenções fiscais, proteção industrial, guerras comerciais, todos esses rebentos do produto manufatureiro, propriamente dito, tomam um enorme desenvolvimento, um desenvolvimento gigantesco, durante a primeira infância da grande indústria. Quanto ao seu início, este é dignamente celebrado por uma espécie de massacre dos inocentes, o roubo das crianças executado a longa escala. E aí ele vai entrar no processo, por exemplo, de roubo propriamente de crianças enviadas de um espaço da Inglaterra para outro para trabalharem como aprendizes nessas manufaturas nascentes, né? E essas crianças trabalhavam a preços salariais vis, né? A salários vis. E aí, por conta disso, né, em grande medida, isso era chancelado pela própria imprensa nacional. Né? E, inclusive, ele fala: com o desenvolvimento da produção capitalista durante o período manufatureiro, a opinião pública europeia tinha se despojado dos seus últimos restos de consciência e de pudor. Cada nação vangloriava-se cinicamente de toda a infâmia própria para acelerar a acumulação do capital. Ou seja, qualquer coisa é válida para acelerar esta acumulação de capital. Então, esse sistema protecionista, por um lado, foi um mecanismo usado dentro das questões fiscais para conter a vinda de produtos de indústrias estrangeiras ou de manufaturas estrangeiras para os mercados locais. Por um outro, a contratação de crianças a preços vis fazia rebaixar o valor das mercadorias produzidas por essas manufaturas.
né? Na parte final desse capítulo 24, em que o Marx situa a tendência histórica da acumulação capitalista, ele tira uma dúvida que muita gente tem, porque há uma vulgarização, muitas vezes, do socialismo científico, do marxismo, de maneira geral, colocando que o Marx quer distribuir tudo para todo mundo, enfim, uma infantilização aí da teoria, e o Marx coloca o seguinte: a propriedade privada é uma antítese da propriedade coletiva. Aquela propriedade privada que existia, de pequenos produtores, realmente, ela foi completamente eliminada por este processo brutal e violento, como a gente viu, de expoliação por parte dessa pequena minoria da grande massa dos produtores. Então, o que o Marx quer? O Marx não quer voltar àquela situação feudal em que cada um tinha a sua pequena propriedade com a sua seu pequeno sistema produtivo, porque para ele isso constitui o quê? Regressar à história da humanidade numa época em que, por exemplo, você não tem a cooperação do trabalho, numa época em que você não tem aquela dinâmica muito mais realmente acelerada com as máquinas modernas, não? Então, o que o Marx defende, em grande medida, não seria propriamente o retorno ao sistema feudal, qualquer coisa do gênero, mas ao contrário, pegar as bases constituídas pelo próprio modo de produção capitalista e alijar deste modo de produção capitalista os seus poucos proprietários, aquelas poucas personagens que são os grandes donos dos meios de produção. Esta é a proposta propriamente do Marx, não é voltar a um sistema de pequenos produtores. Ele acha nem isso, que isso não é nem válido. Hoje em dia, com a situação que a gente tem que aproveitar esse dinamismo produtivo que foi conferido pela Revolução Industrial. Aliás, o dinheiro que foi possibilitado, né, para construir todo esse processo de Revolução Industrial só foi possibilitado por causa deste processo de mortandade. Então, o que ele faz é o seguinte: não nos esqueçamos desse processo de mortandade, não vamos dar ouvidos aí ao canto da sereia que coloca que o capitalista cresceu por causa da sua do seu esforço de trabalho, o modo de produção capitalista é assim, quem se esforça é que ganha. Não vamos dar ouvido a esse canto de sereia, mas ao mesmo tempo não vamos chegar e falar, então voltemos à sociedade medieval, como querem alguns anarquistas ou pessoal que gosta desses sistemas de pequenas produções. Não, não é nenhum nem outro. O Marx defende, isso está no finalzinho aqui do texto, da tendência capitalista, né, a tendência histórica da acumulação capitalista, que eu deixei aí para leitura. É um texto curto de 2 páginas, então dá para ler muito rapidamente. Ele fala o seguinte: para transformar a propriedade privada e parcelada, objeto do trabalho individual, em propriedade capitalista, ou seja, está falando daquela sociedade feudal, né? Para transformar aquela propriedade privada e parcelada, objeto do trabalho individual, em propriedade capitalista, foi necessário, naturalmente, muito mais tempo, esforços e sacrifícios que o que exigirá a metamorfose da propriedade capitalista em propriedade social, que de fato repousa já sobre um modo de produção coletiva. Então, o modo de produção atual, ele já repousa sobre um sistema altamente coletivo, dada a forma como a distribuição, né, a divisão social do trabalho está colocada. O problema é, ao mesmo tempo que a gente tem uma produção cada vez mais coletiva, a acumulação dela é cada vez mais individual. O que o Marx fala vamos eliminar essa acumulação individual. Naquela época, tratava-se da expropriação da massa por alguns expropriadores, que são esses que depois vão constituir a burguesia. Agora, o que nos cabe fazer, né, trata-se da expropriação destes alguns usurpadores pela massa. Este é o projeto. E com isso, conclui-se propriamente a acumulação primitiva de capital, tal como expulsada pelo Marx, né? Uma teoria muito bem elaborada, recomendo novamente que todos leiam, e que está desenvolvida aí no capítulo 24 do livro O Capital. Muito obrigado.